O Jean realmente é um homem de Deus, é um presente que Deus me deu. Eu pude conhecê-lo na África, trabalharmos juntos e ver o potencial que esse cara tem, tá, em missões no esporte. Ele me ensinou muito, irmãos. Tá, eu aprendi muito com ele e depois da África eu fiz um curso de liderança no Ceflau, que chama, com ele. Ele foi um dos nossos líderes. Eu pude aprender mais e mais com o Jean e tenho aprendido muito com ele na vida. Tá? Deus me deu um presentão, que é esse irmão negão aqui, da Lourinha, né? É um presentão que Deus me deu. E agora deu para o meu esposo também, né? Então eu vou deixar ele se apresentar, tá, irmãos? Boa noite. Desde já eu quero agradecer a Deus que cheguei aqui de manhã, a rinite estava atacando muito forte. E à tarde eu pude tomar um antialérgico. Melhorou a alergia, mas fiquei meio lesado, né? Você fica meio, parece que você está meio dopada. Mas, graças a Deus, me senti muito melhor agora à noite. E está sendo uma benção, como o irmão falou, o culto realmente está muito abençoador. Rosane falando essas coisas só aumenta a responsabilidade da gente que está aqui, compartilhando com vocês um pouco do amor e da graça de Deus. Como ela falou um pouquinho, eu faço parte da Coalizão Brasileira de Esporte. Antes de entrar, eu trouxe alguns desses, chamam de lixeiras, você pode usar como lixeira. E eu tenho aprendido na minha vida em semear. E desde já você que tem carro ou que tem alguém, que às vezes você quer evangelizar alguém, isso faz parte de uma estratégia. Eu trouxe alguns, está ali com a Rosana, com o Dom, e depois você pode procurar ele, você pode pegar, isso é para você. De repente você quer dar para um irmão, um primo, alguém que tem carro, que não é cristão, que está desviado, que está afastado. Isso é para você, não tem ônus. Eu tenho aprendido isso em Deus, a semear na vida das pessoas e principalmente em semear no reino de Deus. E eu acredito que através de uma lixeira como essa, pessoas podem ser tocadas a estar aqui na igreja, a voltar à comunhão com o povo de Deus. Porque só basta que nós preguemos. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso aqui está para você, depois você pode procurá-los. Eu não sei se eles vão estar ali atrás, ali, eu já deixei com eles ali. Alguns, se faltar, eu tenho mais alguns ali. Isso é para você. Que Deus abençoe a sua vida, que isso seja uma bênção de Deus, talvez para você ou talvez para alguém que você conheça e que você quer de alguma maneira compartilhar o Evangelho. Então eu faço parte da Coalizão Brasileira de Esporte. Nós acreditamos, isso aqui já é o seu, tá, pastor? Ficou alguns ali. Nós acreditamos que através do esporte nós podemos fazer a diferença na nossa nação, no nosso estado e na nossa comunidade. E eu trouxe um vídeo, ali está por inteiro, e pode rodar ele em uns 5 minutos iniciais. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, e aí a gente vai estar continuando a falar. O Além da Vitória. Cuidado, vê só o áudio aí. Dá uma paradinha nele. No início estava escrito que há diante do maior futebol do mundo. Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! O país do futebol. É religião.
Essas são as catedrais. Onde se praticam estranhos rituais. Estes são os ídolos. Deuses da bola que encantam o mundo com muito talento. Estes são os fiéis. Fanatismo, sim. Brasil é o melhor do mundo. O futebol, ele vem pra alegrar. You like the Brazilian team? Eu amo a seleção brasileira, é a melhor coisa que tem no mundo. São fiéis que vivem para adorar e imitar seus ídolos, que por sua vez gostam de ser adorados. Alguns, porém, encontram sua razão de viver adorando a Deus. Atletas que vão além da vitória. Mas por que eles vestem essa camisa? Quando coloquei essa camisa aqui e nós nos juntamos aí, foi o Senhor tocando no momento para mostrar para todo o público que estava nos assistindo que Jesus vos ama. Nos ajoelhamos e oramos ao Senhor aí e agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele proporcionou para as nossas vidas. Eu posso dizer de coração aberto que eu vesti essa camiseta não só pelo fato de ser campeão, mas pelo fato de um dia Deus ter me dado uma segunda chance e ter me aceitado como seu filho. Quando o juiz apitou, eu caí de joelhos, junto com o Kaká e com o Lúcio, e começamos a orar e passou minha vida inteira na minha cabeça. Deus me colocou no meio do futebol não só para ser um atleta, tem que mostrar para a gente que existe um Deus, algo, alguém superior a nós que ama essa pessoa. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho. Você notou que eles falaram alguma mentira? Será que os atletas de futebol não são vistos como ídolos? Alguém discorda disso? Será que os grandes estádios que temos no Brasil não são grandes catedrais onde se reúne, de fato, de verdade, pessoas atrás de alguns ídolos? E o que nós, a igreja brasileira, a igreja do Senhor, podemos fazer, como alguns atletas, como aquele, num dado momento, assim como aconteceu na África, em alguns outros países que eles foram, o time chamado Além Brasil, foram, jogaram uma partida amistosa de futebol, onde era proibido o evangelho entrar, e após o jogo,
permitiram que eles tirassem a camisa e com uma frase igual aquela ali, eles pudessem dizer para mais de 3.000 pessoas ali daquele país, onde o evangelho não pode ser propagado, que Jesus os amava. Existe grupo de missionários no mundo inteiro olhando para o Brasil de uma maneira extremamente especial nesse momento, acreditando que Deus preparou um momento específico e muito especial para o Brasil, e eles querem fazer parte dessa história. No Brasil nós temos a liberdade de expressão. No Brasil nós temos a liberdade de religião. Existem países que, se você sentar numa praça pública e abrir a Bíblia, você vai preso. Se você sentar ou numa praça pública, você começar a pregar o evangelho, você está correndo risco de morte. Mas essas pessoas desses países vão estar vindo ao Brasil, onde eles vão ter a oportunidade de estar sendo impactado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. A Coalizão Brasileira, junto com a Junta de Missões Nacionais, com a Convenção Batista Carioca, tem se reunido num grande evento evangelístico ao redor do Maracanã, em torno do Maracanã, nas comunidades próximas ao Maracanã, para fazer e realizar um grande evangelismo de impacto. Nós vamos estar recebendo oficialmente 48 colombianos, esses são os que são oficiais. Estarão vindo chilenos, estarão vindo pessoas dos Estados Unidos, porque querem participar desse momento ímpar no Brasil. Quantos estão aqui, participaram ou acompanharam de alguma forma a Copa de 50? De alguma maneira. É só para você entender que o que vai acontecer agora será a sua única oportunidade de ver o maior evento esportivo do mundo acontecendo no quintal da sua casa. A Junta de Missões, como vocês viram, eu conheço o César, que está no Chile, conheço bem. Ele foi uma das pessoas que me treinou, fiz diversos trabalhos em parceria junto com o pastor Marcos Grava, alguns outros missionários que apareceram ali, que eu conheci particularmente, precisam de investimento financeiro, uma série de coisas. Mas hoje você tem a oportunidade de realizar missões onde você não vai ter complicação com a alimentação, você não vai ter preocupação com aonde você vai dormir, você não vai ter preocupação com a temperatura do lugar, com o clima do lugar, porque você está na sua casa, você está no seu território, você está falando a sua língua. E Deus tem dado essa grande oportunidade para a igreja brasileira colocar mais uma vez o seu nome na história do reino de Deus. No PAN de 2007, nós tivemos cubanos que, por não alcançar, um rapaz cubano, por não alcançar o peso, saiu do seu país, veio para cá para participar da competição, só que ele não conseguiu alcançar o peso. Ele não pôde competir. E ele sai pela rua pensando em se suicidar. E quando ele chega ali naquela área, numa área reservada, ele passa próximo da tenda e escuta louvores. Ele falou: que barulho é esse? Ele chega até aquele lugar onde o culto está sendo realizado, entrega a sua vida a Jesus Cristo e toda a sua história é mudada de uma hora para outra. Simplesmente porque um culto estava acontecendo numa área reservada somente para atletas. Em 1991, eu recebi minha primeira Bíblia dos Atletas de Cristo. Eu sou técnico de futebol, sou faixa preta de boxe tailandês, fui campeão amador de boxe. Tenho um grande movimento. Minha mãe foi atleta de atletismo no Flamengo, no Rio. Mas todas essas coisas eu reduzo a nada para que o Evangelho de Jesus Cristo seja tudo na minha vida, como diz Paulo. Eu acredito que através dessa instrumentalidade que o Senhor me deu, esse dom, esse talento que Ele deu para mim, com certeza você tem, você pode utilizar, entregar aos pés da cruz para que seja utilizado em prol do reino de Deus. Eu tinha todo um plano, tinha todo um projeto para a minha vida como um atleta, mas acima de mim existia um Deus, um Senhor maravilhoso que tinha um plano infinitamente maior do que o meu, e o qual eu procuro seguir, e eu acredito que nós procuramos seguir esse Deus maravilhoso. O esporte, eu acredito no esporte, porque ele mudou a minha realidade, ele mudou a minha família, ele mudou a minha casa. Nascido e criado numa comunidade, tinha tudo para ter algum envolvimento com droga, com tráfico, com assalto, com roubo, mas através do esporte, Jesus me livrou de todas essas coisas. Hoje a gente está num projeto lá no Morro do São João, na comunidade, no Engenho Novo,
acreditando da mesma maneira que Jesus mudou a minha história, Ele pode mudar a história daquelas crianças que estão ali naquela comunidade. E nós, Igreja do Senhor, precisamos abraçar e entender. Existe uma estatística levantada, que no Brasil, no mundo de uma maneira geral, a cada 10 pessoas, 8,7 tem algum tipo de envolvimento com o esporte. Nas épocas de grandes eventos, como a Copa do Mundo, a Olimpíada, esse número sobe de 8,7 para 9,3. Ou seja, quase 10 pessoas das 10 tem algum tipo de envolvimento com o esporte. Talvez você não tenha diretamente, mas você financia a escolinha do teu filho, você vai ver a competição do seu neto, você compartilha, acompanha de alguma maneira, você está ali naquele ambiente ou investe nesse ambiente para que alguma coisa aconteça. E a coalizão brasileira, pode passar os 2 próximos slides, porque houve aquele probleminha com o vídeo. Isso, perfeito. Caramba, lá. Isso, volta só um pouquinho. Vou ter que ler aqui que está mais perto. Só para você entender a definição da International Sport Collision. A International Sport Collision é um movimento e uma rede de relacionamentos internacional que se fortalece através das parcerias que estabelece. É constituída de uma equipe de facilitadores de aproximadamente 20 países diferentes que se revezam de 3 em 3 anos e servem aos seus parceiros por meio de 8 estratégias. Existem 8 estratégias que a coalizão usa para se evangelizar através do esporte. Pode passar. Isso, ela foi criada em 1984, após a realização da primeira Conferência Global de Ministério Esportivo em Hong Kong, com a presença de 233 líderes de 33 países. Isso é só um relato, alguma coisa para você entender um pouco mais da coalizão e ver que foi uma coisa que não foi criada de uma hora para outra, não está caindo de paraquedas no Brasil. Pode passar? Dessas 10 grandes regiões, hoje nós temos 50 mini-regiões onde a coalizão internacional ela desenvolve algum tipo de trabalho ou treinamento evangelístico através do esporte. O Brasil, ali bem grifado de verde, é uma dessas mini-regiões. O Brasil inteiro é uma dessas mini-regiões, mas existe mais 49 espalhadas pelo mundo utilizando o esporte como evangelismo. Pode passar? E se nós estamos falando de evangelismo, falando de missões, não tem como não ser levado para o sonho. E eu lembro do sonhador. E eu quero ler só esse pequeno texto. Se conseguir clarear, para mim vai ser melhor ainda. Você consegue clarear um pouquinho? Que de repente pedir para os irmãos estarem lendo junto aqui. Vamos ver se a gente consegue ler junto? Vamos lá. E teve... Ih, rapaz. E teve José... Congelou. Vamos lá de novo então, hein? Aí você ajuda a gente aí. Isso. Vamos lá, hein? No 3, hein? 3. E teve José... e se inclinavam ao meu molho. Isso. E teve José outro sonho e contou. Amém. E eu vou dizer para você por que eu fui levado a falar de José e a falar de sonho. É interessante que, como eu falei para vocês, a gente tem planos para as nossas vidas. A gente tem sonhos. Mas muitas das vezes, ou para não dizer todas as vezes, ou quase todas as vezes, o teu sonho foi Deus, segundo a sua palavra, que gera tanto querer quanto realizar,
Ele colocou no seu coração. José teve um grande sonho e ele não sabia que esse sonho partia do plano de Deus para a libertação de toda uma nação, para a libertação de todo um povo. Eu quero dizer para você que Deus tem sonhos. Eu quero dizer para você que a Copa do Mundo no Brasil faz parte do sonho de Deus para a evangelização do mundo. Essa Copa poderia ter acontecido na França. Os Estados Unidos queria tê-la novamente lá. Existem outros países que agora eu não lembro, além desses dois que queriam, mas quis e aprove a Deus trazer esse momento e essa oportunidade maravilhosa para o Brasil. E nós, talvez você vai ficar meio enfadado de ouvir eu dizer, repetir sempre, nós, a igreja brasileira, a igreja do Senhor, precisamos nos envolver e nos comprometer com esse momento único. Único. Existem pessoas que estão vivas, vão morrer, sem ver novamente uma Copa como essa, um momento como esse, mundial, acontecendo aqui no Brasil. Talvez você tenha muitos sonhos ainda para a sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus tem sonhos para você. Eu quero dizer para você, igreja, por que eu estou falando isso? No 3. Por quê? 3. E aí eu pergunto a você, igreja, e é interessante que ele fala assim, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Ele não fala assim, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ele faz uma troca, um jogo de palavras. Porque muitas das vezes, indiretamente, nós somos, uma palavra assim, nós não somos tão verdadeiros. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E você como igreja do Senhor, porque a igreja, eu vou estar encurtando para a gente, eu estou sem relógio. Tá ok. Como igreja do Senhor, eu te faço uma pergunta com 10 segundos de reflexão. Onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Sua família? Sua casa? Seu trabalho? Seus filhos? Porque se nós não identificarmos quais são os nossos maiores tesouros, nós não vamos identificar se realmente o nosso coração está em Deus. E existem alguns estudiosos que gostam de fazer a comparação com números. Quantas horas do dia, quantas horas do ano, quantas horas do mês você dá para determinados tesouros que nós criamos. Porque quando você começa a identificar um pouquinho isso, aonde está o teu tesouro, você começa a identificar que nós precisamos nos dar e nos dedicar um pouco mais para Deus. Porque quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Vamos participar? Somos? Somos nós. De quem é a responsabilidade evangelística? Nossa. Porque a igreja ela pode ser estabelecida num conjunto de pessoas. Durante muitos anos, talvez por falta de um pouco mais de conhecimento, nós só identificávamos ou colocamos a igreja templo, a igreja local. Não, porque lá na igreja, e esquecemos que nós somos a igreja do Senhor. Eu gostei muito quando o irmão que estava dirigindo aqui o culto, ele falou, porque nós fazemos missões o ano todo. Porque Jesus, quando ele te chamou, ele já te chamou com uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho. Essa missão foi dada para mim, só. Para o pastor, para o evangelista. Essa missão foi dada para a igreja.
Essa missão foi dada para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é você, meu irmão. E às vezes nós passamos o ano inteiro, nós passamos meses e meses, e às vezes não compartilhamos do que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. Porque o evangelismo é isso. Pura e simplesmente, você compartilhar um pouco do que Jesus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza, se nós pararmos agora no momento de gratidão, tenho certeza que você tem N motivos para dizer coisas maravilhosas que o Senhor fez. Te curou, te salvou, né? Fez na sua vida, na vida do seu filho, na sua família. Só que não basta só você guardar esses tesouros, essas coisas maravilhosas que Deus fez para você. Existem pessoas ao seu lado, no seu trabalho, na faculdade, na sua escola, no seu curso, que precisam ouvir essas verdades, que precisam conhecer esse Jesus que tem transformado e que tem guiado e abençoado a sua família e a sua casa de uma maneira tremenda e maravilhosa. Mas para isso você precisa entender que você é a igreja do Senhor e que você tem essa responsabilidade missionária. Pode passar. Isso, pode passar aí. Eu coloquei algumas frases. Pode passar. Foi alguns termos que eu coloquei sobre igreja, eclésia, chamados para fora. Isso. A igreja, que é você e que sou eu, ela só vai... Vamos ler ali junto? A igreja... A igreja só justifica a sua existência quando ela cumpre a sua obrigação missionária. E você pode pensar assim, poxa, irmão Jean, mas você não está sendo um pouco radical de falar uma obrigação? Mas o problema é que essa obrigação não foi dada por mim, não. Essa obrigação, ou melhor, esse privilégio, foi dado pelo Senhor para mim. E foi dado pelo Senhor para você. Porque os anjos queriam esse privilégio. Mas o Senhor deu para mim e deu para você. Compartilharmos desse momento. Pode passar? Vamos lá junto? Levar os crentes do livro Porque Eles Choram. A missão da igreja é... Está embaixo? A missão da igreja é missões. Pode passar. Tua incumbência única sobre a terra, de John Wesley. Pode passar. Isso, para aí. Todos os dons e... Embaixo, cada coração... Quando Jesus diz... Quando ele diz, ide, de Walter Knight. Pode passar? Isso, volta um pouquinho, volta só mais um. Isso, volta. Isso, deixa parado aí. Foi só alguns textos para você entender um pouco da sua missão, do seu compromisso. Porque é muito gostoso, sinceramente, para vocês, até muito bonito, nós falarmos de coisas que nós temos realizado no mundo inteiro. Eu pedi para ele voltar exatamente para que você pudesse, daqui a pouco você vai ver algumas fotos, algumas coisas que a gente tem, pela graça de Deus, com a bênção de Deus, com a mão do Senhor, realizado em alguns países, no Brasil, no Rio, fora do Rio. Mas, meu irmão, nessa noite que o Senhor quer que você entenda e que eu entenda, e que isso não é privilégio meu, e que existe pessoas de fato e de verdade que precisam ouvir do Evangelho, e pessoas que eu não vou alcançar, mas que você vai alcançar.
Pessoas que você vai alcançar, mas talvez que outras pessoas não vão alcançar, porque uma grande maioria das pessoas se convertem por relacionamento. E existem pessoas que talvez estejam aqui que só você tem esse relacionamento e essa facilidade, esse acesso ao longo da vida, o testemunho que você tem dado para ela. Agora é o momento de você compartilhar desse Deus maravilhoso. E que o pastor não vai ter acesso, que o missionário não vai ter acesso, mas que você vai ter acesso e vai ter a oportunidade de compartilhar o evangelho para essa pessoa. Nós estamos realizando, como eu falei no início, nos programamos para estar realizando, vai ter uma vigília de oração, de intercessão no dia 13, no Colégio Batista Xepa, no Rio de Janeiro, no dia 13, isso, perfeito, no dia 13, no dia 14 nós estaremos saindo para Copacabana, para estarmos fazendo o evangelismo, estaremos no dia 15, indo para o Maracanã, à tarde, para estarmos fazendo um trabalho evangelístico. Nós estamos montando 2 bases, uma na Igreja Batista do Calvário, outra na Igreja Jesus Vive, que é do outro, na dimensão da Tijuca, e vamos tentar fazer em nome de Jesus vamos conseguir, fazer um grande movimento, um grande impacto evangelístico, para aproveitar durante esses dias da Copa, para compartilharmos o Evangelho. Vamos estar invadindo, no bom sentido da palavra, o Centro de Convenções Nordestinas, ali no São Cristóvão. Vamos estar saindo com esse grupo dos colombianos e mais alguns irmãos, que vamos estar nos reunindo para fazer um grande impacto evangelístico ali. Vamos estar saindo em outros dias para fazer um grande evento, um grande movimento evangelístico na Quinta da Boa Vista, com Kids Games, Teen Games, que é uma espécie, você vai ver daqui a pouco ali na foto, eu vou explicar um pouco mais, que é uma espécie de evangelismo, ou evangelização, através de brincadeiras, onde as crianças aprendem do evangelho, valores, através de brincadeiras, de momentos lúdicos, elas aprendem sobre o evangelho. E uma das estratégias é aquele vídeo, você deixou no esquema, o Compassion? Esse vídeo, dá uma pausa nele para mim, só deixa ele aberto aí. Esse vídeo é só para você entender que você como igreja... Isso, dá uma parada nele aí. É só para você entender um pouco do que é a coalizão brasileira, nesse momento é a coalizão internacional. O que a coalizão internacional ela tem feito, né, no mundo... E o que você também pode fazer aqui, nessa região. Parece que está distante do Maracanã, mas tem trabalho para a Igreja do Senhor. É chamado de Compassion Day, Dia da Compaixão, onde pessoas, membros da igreja, se reúnem, escolhem um local, escolhem uma comunidade, escolhem um asilo, uma creche, e vão ali para servir aquelas pessoas, em nome de Jesus. E às vezes ajudam a limpar a comunidade, dão presente, fazem a coisa e mostram para a comunidade, mostram para aquelas pessoas que a Igreja do Senhor Jesus está viva e presente nos próximos aos mais necessitados. E esse vídeo fala um pouco sobre esse dia, o dia do Compassion Day. Pode passar. Você pode ver agora na Nicarágua. Que é um movimento que envolve toda a igreja, bota crianças, jovens, adolescentes para trabalhar
né, para estar realizando o ID do Senhor através do seu amor, do seu carinho. Não tem melhor maneira de evangelizar do que servir o seu próximo. Isso. Agora entra nas fotos para mim, por favor. Então, uma coisa é que a igreja pode se mobilizar, tirar um dia desse da Copa, fazer um movimento, mobilizar as pessoas em um lugar. E é uma das coisas que você pode fazer, que você pode estar realizando, além de se juntar com a gente. Essa foto eu separei só algumas fotos. Foi realizado o evangelismo na África, quando nós estávamos lá, né, numa das fanzones lá. E eu trabalho com criança, evangelismo com criança, usamos o livro Sem Palavras, fizemos clínicas esportivas com futebol, que atraía as crianças, e a partir dessas clínicas de 40 minutos, mais ou menos, sentávamos as crianças e compartilhávamos do evangelho com elas, e era uma bênção, né? Não só crianças, como jovens e adultos também, nós podemos realizar algumas atividades ali. Pode passar? Esse já foi no Chile, um outro tipo de trabalho feito com capelania, que nós tivemos lá não só treinando, mas também sendo treinados e evangelizando. Aquele é um time de futebol feminino no Chile. As meninas gostam muito, tem muitos times de futebol feminino, gostam muito de futebol. O técnico era crente, e nos possibilitou o acesso às meninas para estar compartilhando o evangelho com elas, orando, e alguma daquelas meninas, a gente tendo o prazer de vê-las cada vez mais próximas do Senhor, né, querendo entender melhor, conversar sobre as coisas de Deus. E muito interessante, que nós brasileiros temos de especial: o povo do mundo é apaixonado por brasileiro. Só o fato de você ser brasileiro já se escancara o muro, a chuva de oportunidades para que você compartilhe do evangelho. As pessoas querem saber o que acontece no Brasil, como acontece, e ali você compartilha do evangelho de Jesus Cristo. Pode passar. Essa é uma equipe que eu faço parte da Coalizão Internacional, né, uma equipe de treinadores da América Latina. Ali tem, se eu não me engano, são 9 países da América Latina reunidos. Pessoas treinadas, capacitadas para treinar outras igrejas, treinar outras pessoas a estarem realizando o mesmo treinamento que nós fazemos aqui no Brasil. E em julho agora nós teremos um acampamento, um outro treinamento chamado Ceflau, o que a Rosane fez no Espírito Santo. Hoje já tem no Rio de Janeiro, acontece 2 vezes por ano. E em julho agora nós estaremos 6 dias treinando pessoas do Rio e de fora do Rio. Igrejas, tivemos um agora em janeiro, onde treinamos 45 pessoas de diversas denominações, treinando e capacitando-as a realizar o evangelismo através de esporte, para aproveitar esse período que nós teremos, não só de Copa, mas também até 2016 de Olimpíadas, que todos os olhos estarão voltados para o Brasil. Pode passar? Esse já é um trabalho feito, como eu falei para vocês, lá na comunidade do Morro de São João, no Rio, no Engenho Novo. Toda terça e quinta a gente reúne entre 30 e 60 jovens, crianças e adolescentes. E a gente não só joga futebol com eles, mas compartilha do evangelho, lê-se a Bíblia, leva-se à igreja. E às vezes a gente tem uma grande dificuldade, né, de colocar nas nossas escolas bíblicas, dentro da igreja, às vezes 10, 15 pessoas. É uma grande dificuldade, mas lá, através do esporte, dentro de uma comunidade, a gente consegue toda terça e quinta estar compartilhando do evangelho. Pode passar com esses jovens. Ali em cima, alguns lendo a Bíblia, num evento ao lado, num jogo que nós fomos lá na comunidade do Borel, levamos o menino. Embaixo, eles ali reunidos nas cadeiras, estavam na Igreja Batista do Meia, né, onde algumas pessoas se mobilizaram, doaram tênis, doaram material para os meninos, e foi uma bênção, foi uma coisa muito bacana que o Senhor nos deu a oportunidade de participar. Pode passar? Esse foi o último treinamento que tivemos em Guapimirim, no Rio de Janeiro, que eu falei para vocês, onde 45 pessoas foram treinadas, e esse trabalho que nós chamamos de Kids Games, nós fizemos atividade com as crianças lá. Pode passar? No meio de toda a atividade, nós oramos, intercedemos. Foi feito na Igreja Batista de Guapimirim,
né, oramos, intercedemos, impomos as mãos sobre as crianças e acreditamos que Jesus pode mudar a história daquelas crianças. Pode passar? Na foto de cima foi a equipe inteira que foi treinada. Esse já foi do treinamento que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no colégio, no Sítio Batista, Xepa. Pode passar? Sim, perfeito. Esse foi feito na comunidade do Jacarezinho, na comunidade do Parapedro, todas as duas comunidades no Rio de Janeiro. Pode passar? Em Curicica, né, na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Curicica, Jacarepaguá, uma outra atividade que nós fizemos com criança. Pode passar? Em São Cristóvão, ali na Igreja Batista do Calvário, eles têm um campo de futebol, né, pastor Marcelo Tenório. E aí estava realizando até periodicamente, uma vez por mês, a gente estava realizando atividade lá com as crianças e estava sendo uma bênção, a gente está para retomar isso. Pode passar? Né, e como todo projeto, toda atividade, nós temos alvos. Né, treinar em julho mais de 90 líderes de Ministério Esportivo em Guapimirim, né, no Ceflau do Rio. Continuar treinando e capacitando igrejas. Né, estamos para iniciar um projeto na comunidade do Manguinhos e a outra em São Cristóvão. E como todo local, todo projeto, temos necessidades de parceiros de oração e mantenedores, mensagens. Pessoas que caminhem com a gente, que acreditem no projeto, que acreditem na visão e queiram estar envolvidos com esse projeto. Mas, acima de tudo, que acreditem nos sonhos de Deus. Eu não sei o que você tem sonhado para a sua vida. Eu não sei o que você tem planejado para a sua vida. Mas eu queria... Pastor, vem aqui, por favor. Eu queria, junto com o pastor, eu queria, na verdade, que o pastor estivesse orando por você. Talvez você tenha entrado por essas portas hoje e está ouvindo pela primeira vez do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma, que cura, que liberta. E talvez tenha sentido esse desejo de entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, de entregar a sua vida, o seu coração para missões, que talvez você não saiba nem como isso vai acontecer. Mas tem um pastor para te orientar, tem pessoas capacitadas para estar te orientando. E eu queria que o pastor estivesse dando continuidade a partir daqui do culto e que Jesus continuasse abençoando a sua vida. Que para mim está sendo uma bênção poder estar aqui com vocês essa noite. Compartilhar de tudo isso. Obrigado, irmão Jean Márcio, agradecer a vida sua. Vamos ficar em pé, irmãos. Louvar a Deus pela vida desse jovem que tem se dedicado ao trabalho de Deus, tempo integral. E vamos orar primeiro. Eu queria agradecer. Senhor, muito obrigado pela vida preciosa do Jean Márcio, por seu ministério, pela sua instrumentalidade. Eu quero pedir que o Senhor continue nos impactando, nos ampliando a visão missionária, nos dando paixão pelas almas perdidas e que não nos acomodemos, a começar dos nossos lares, onde há pessoas que ainda não conhecem a Cristo, se estendendo pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho, escola, onde quer que estejamos, possamos ser o bom perfume de Cristo, testemunhando o Evangelho da Graça. Por isso, Pai, te agradecemos essa noite missionária, quando somos impactados, desafiados à oração pela obra missionária, ao apoio e também à disposição de ir e de anunciar o Evangelho. Que nós possamos impactar o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, país e o mundo. Obrigado pelos irmãos que oram por missões, que contribuem com missões, porque amam o Senhor e amam as pessoas. E continuas conosco nesta noite, continues a falar ao nosso coração. E se há alguma pessoa aqui que ainda não tenha a Cristo como Salvador e Senhor, possa recebê-lo no coração e ter a vida transformada, porque só o Senhor realiza a obra. Muito obrigado por esta noite. E mais uma vez pela vida do Jean Márcio, por toda a equipe missionária da igreja. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu queria fazer uma pergunta. Se há alguém aqui que está afastado do Senhor Jesus Cristo, quer se reconciliar, gostaria que nós orássemos, pode vir aqui à frente. Se há alguém aqui que, tendo ouvido o testemunho do Jean Márcio,
sente o desejo de interceder e trabalhar nesse período da Copa, e quem sabe vai continuar depois da Copa. Esse som tá ruim, precisamos resolver isso. Pode vir aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Alguém que gostaria de se dedicar a esse trabalho missionário na área esportiva? Nós não estamos aqui apelando para emoção, mas estamos apelando para um ato de fé, porque tudo é possível que crê. Alguém aqui gostaria de se dedicar a esse trabalho e depois conversar com o Jean Márcio como você poderia fazer? Pode vir aqui. Nós vamos orar. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares daqui a pouco, guardados e providos pelo Senhor, e agradecidos por esta noite, quando o Senhor falou ao nosso coração. Pedimos pelo Jean Márcio para que tu continues usando pessoas, igrejas, na oração por ele e também no investimento missionário. Nós te agradecemos o suporte que há por trás do teu servo, quando ele vai anunciar o Evangelho a irmãos que oram e contribuem com amor. E o Senhor tem suprido todas as necessidades do Jean Márcio. Que quando ele retornar à sua casa e às suas atividades, que tu o faças retornar em paz e em segurança, e continues usando o teu servo para o louvor da tua glória. Obrigado pelos irmãos e amigos que nos visitam, por tudo aquilo que tu já fizeste, estás fazendo, ainda farás no meio de nós, apesar de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.